Eu quero que você abra sua Bíblia nessa noite, por favor, ao livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses é uma das epístolas que foi escrita na cadeia. Uma que o apóstolo Paulo escreveu enquanto estava em Roma. Ele escreveu isso acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia. Esse livro deve nos dar um conhecimento maior a respeito da vida desse homem do que qualquer outro livro que ele escreveu. Filipenses 2, começando com o versículo 5, de sorte que haja em vós, ele disse, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso é uma grande declaração. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E esse termo quer dizer que, quando ele veio, é chamado de kenosis de Cristo, Cristo se esvaziando, e tomou sobre ele a frágil carne humana, e nunca deixou de ser Deus. Mas ainda que ele nunca tenha perdido a possessão da deidade, ele perdeu a expressão da sua deidade. Ele perdeu para sempre, por mim e por você. Mas ainda naquela carne humana que Deus o deu, era tão pura, tão limpa, nunca foi tocada, nunca foi manchada pelo pecado, que aquela carne ficou equivalente a Deus. O alto brilho da glória veio de dentro. E Deus honrava como se fosse e era mesmo deidade. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero usar a declaração de Paulo a respeito do mestre, de ser igual a Deus, como tópico. Ser igual a Deus. Estou orando e esperando que Deus me ajude nessa noite a entregar ao seu coração, à sua mente, ao seu espírito, de alguma forma te mostrar nessa noite, assim como Deus me mostrou, para que Ele realmente te criou. O que o homem realmente é, vamos falar um pouco disso, mas para te dar um pouco mais de informação, ser igual a Deus, abaixe sua cabeça. Pai, eu estou totalmente dependendo do Senhor nesse momento. E eu peço nessa noite para que o Senhor me ajude e a não violentar a sua palavra. Me ajude a compartilhar o pão da vida de uma forma cuidadosa. E eu peço pela unção do Espírito que flua do meu ser e unge essas palavras, entregue a essas pessoas e unge a eles para ouvirem também. Unge todos que estão ouvindo pela TV, para ouvir, para entender, para receber, e eu peço tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Outro dia eu estava em Porto Príncipe, no Haiti, e fomos a um lado da montanha, olhando para o mar, olhando para a cidade, e na minha opinião é uma das vistas mais magníficas deste mundo. A beleza daquela baía azul, a água clara parecia que ia entrando no infinito, como se fosse um mar de pérola, quando o sol e os seus raios fluíam sobre aquelas ondas. E de pé no cume, debaixo de um sol azul maravilhoso, olhando para uma vista da cidade, a pessoa quase que fica maravilhada com a vista que está diante dela. A cidade espalhada, como se você pudesse ver toda a casa, você pudesse ver toda a rua.
e você entende que esse é um dos lugares mais lindos do mundo inteiro. Então entramos no veículo e dirigimos voltando para Porto Príncipe. E assim que se passa a Bahia, bem no centro da cidade, é uma das piores áreas cheias de pobreza, de favelas, tão terrível que eu não tenho palavras para descrever. As pilhas de lixo apodrecendo uma em cima da outra, com milhões de mosquitos em volta das milhares de pessoas que estão ali tentando pegar algo do lixo para conseguir viver, para conseguir comer em meio a essa pobreza. Criancinhas que vão morrer antes do tempo. Eu acho que viajando no mundo inteiro, Calcutá, na Índia, Moçambique, África do Sul e África Central, ou no Oeste Africano, em país após país, eu não acho que haja um só lugar na Terra que se compare a esse lugar, o qual acabei de descrever. E eu tenho que me lembrar daquela montanha que você tinha acabado de ficar no topo dela e olhando para esse panorama do que parecia ser beleza. E ainda assim, quando você desce o morro, você não pode nem acreditar que é o mesmo lugar. Quando Todo-Poderoso Deus olha para esse planeta, eu me lembro de olhar muitas vezes, como você já olhou, para as fotos que são tiradas do espaço, que são refletidas pelas suas câmeras panorâmicas e mostram a beleza da Terra com suas cores vivas, é incomparável. E ainda assim, quando você desce até aqui, você vê tanta dor e tanta amargura, tanta tristeza, tanta morte, tantos morrendo. Enquanto o Todo-Poderoso Deus olha para esse globo, somente Ele pode olhar além da beleza e ver a dor, ver o pecado, ver o ódio, ver o assassinato que enche país após país e enche o mundo. Agora, primeiramente, eu acredito que existe um Deus. Eu não chamo Ele de mãe natureza, eu chamo de Deus. Algumas pessoas chamam de mãe natureza pensando que vão receber mais da mãe do que do pai. Mas eu acredito que Deus existe, Ele é uma personalidade. Eu acredito que Ele é um ser vivo, um ser inteligente, com um espírito, uma alma e um corpo espiritual. Acredito que Ele senta num trono. Acredito que esse trono é literal, ele existe, é real. Eu acredito que Ele vive em um lugar chamado céu. Você pode dizer, você acredita mesmo nisso? Sim, eu acredito, porque eu acredito nessa Bíblia. Eu acredito. Eu acredito que Ele mora em uma cidade. Eu acredito que é cercada de muros. E eles são feitos de jaspe. Acredito que existem portas feitas de pérola. Eu acredito que existem ruas e são feitas de ouro puro. Eu acredito que as paredes são adornadas e a fundação daquela cidade com todo tipo de pedra preciosa. Eu acredito que não existem luzes ali, porque o Cordeiro é a luz dela. Aleluia! Eu acredito que ali não há choro, não há dor, não há doença, não há sofrimento algum. Eu acredito que os anjos estão sempre clamando santo, santo, santo. Eu acredito que todos os redimidos estão tocando harpas, porque o céu é um lugar musical.
Olhamos para o livro de Apocalipse e pensamos como um livro de julgamento, mas também é o maior livro de adoração na Bíblia, porque toda vez que a porta do trono da glória é aberta, estão cantando e tocando músicas para o Senhor e adorando o Rei da Glória, o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o começo e o fim. Não, Senhor, eu não sou tolo, eu não sou ridículo porque eu louvo a Deus. Você é tolo e ridículo porque você não louva. Não, eu não sou tolo porque eu digo, bendito é o nome de Jesus, louvado é o teu santo nome. Você é tolo se você não faz isso. Não, eu não sou algum tipo de ignorante porque eu adoro a Ele e eu louvo a Ele e todo o poder de Jesus e o seu nome e os anjos se prostram diante dele. Oh, aleluia ao Cordeiro. Eu não sou tolo porque eu faço isso. Você é tolo se você não faz. Glória. Bem, esse não é o meu estilo, Jimmy Swaggart. Eu tenho pena de você. Aleluia. Quando você colocar no pneu murcho, ele começa a rolar. Quando você coloca gasolina em um motor, ele começa a funcionar. Glória a Deus. Não é o seu estilo porque você está no caminho errado. Você não sabe o que é viver. Alguns de vocês me assistindo agora sentado no meio dessa casa de $1 milhão, com o melhor sofá que você pode comprar e toda a melhor tecnologia desse mundo, com diamantes nos dedos, e você está tão miserável que você não quer nem se levantar pela manhã. Você não consegue viver sem usar drogas ou sem tomar álcool. Eu quero te apresentar nessa noite ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, e você vai descobrir o que é viver. Você vai descobrir realmente o que é viver. Você vai descobrir o que é alegria. Você vai descobrir o que é aproveitar a vida. Aleluia! Se você acha que eu estou envergonhado disso, você está enganado. E se você está me assistindo, você está louco para usar alguma droga. Você já vendeu toda sua mobília. Você já até vendeu o seu corpo. Você pode ter vendido sua alma. Não há nada sobrando nesse apartamento onde você está. E você está buscando alguma droga que vai te dar uma onda. Eu tenho que admitir para você, uma religião pobre e seca não vai fazer isso para você. Eu admito que ir para a igreja somente não é suficiente. Eu admito que as tentativas estúpidas do homem de religião não funcionam. Mas se você buscar ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e convidar a Jesus Cristo para entrar em seu coração e em seu lar, Ele vai entrar e vai sentar ao seu lado, entrar em seu coração e quebrar as correntes e as prisões e que te prendem, e vai devolver uma vida a você, vai colocar uma canção em seu coração e vai colocar algo em sua alma. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Aleluia. Meu Deus, que pregação. Jesus é maravilhoso. Eu acredito que existe um Deus. Eu acredito que existe um Deus. E eu acredito que Deus criou esse mundo. Agora você pode escrever seus livrinhos tentando educar nossos filhos. Faça agora, porque está para acabar. E você pode falar para eles que o homem veio dos macacos. E macacos vieram de girinos. E girinos vieram de amebas. E amebas vieram de uma sopa. E que uma sopa veio da gosma. E a gosma veio de algo que você não sabe. Mas eu acredito que Deus criou esse mundo. No começo, Deus. No princípio, Deus. Como você sabe que Ele fez, Jimmy Swaggart? Eu sei, porque eu sou mais esperto que você. Em que universidade você se formou? Você formou em Princeton, Harvard e eu fui para um lugar melhor do que esse. Você acha que é mais esperto do que eu? Acho sim, porque eu acredito que existe um Deus. E o temor de Deus é o começo da sabedoria.
Eu acredito que Ele criou essa terra, e eu vou te dar um segredo, cientista. Eu vou te mostrar algo, Senhor, formado na Harvard. Eu vou te mostrar uma coisa, Senhor, formado em Yale ou Princeton. Escute. Você pode até aprender algo. Como eu sei que Deus fez essa terra? Por causa do seu padrão. Seu padrão. Como assim padrão? Estou dizendo que todo outono dá uma esfriada. Eu digo que em todo verão faz calor, Zé Mané. E em todo inverno fica frio. Entendeu? Nunca muda, você já notou isso? Nunca muda. Não só aconteceu do nada. Existe um Deus, dê uma olhada à sua volta. Pela manhã, senhor cientista, vá procurar aí na grama, você não vai encontrar um meio girino e meio mosquito. Você não vai encontrar um desses. Você não vai encontrar um meio macaco e meio cavalo. Isso não existe. Você está me ouvindo? Isso foi planejado, há um padrão. O sol se levanta todo dia. Essa terra está rodando a cada 24 horas. Nunca para. É um padrão. É simples, não é? Bem, eu acredito que 4 ou 5 bilhões de anos atrás houve uma grande explosão em algum lugar. Você pode acreditar no que você quiser, querido. Você pode engolir macaco com rabo, cabeça e tudo se quiser. Mas eu ainda acredito nisso. No princípio, Deus. No princípio, Deus. No princípio, Deus. No princípio, Deus. Muito bem. Deus criou o homem. Deus criou Jimmy Swaggart, Deus criou você, é por isso que você está assassinando. Vocês que passam as leis e vocês, juízes dos tribunais, quando vocês permitem que mulheres assassinem os seus bebês que não nasceram quando quiserem e chamam isso de aborto, mas é assassinato. Você vai ter que responder a Deus por isso. Isso não é uma bolha, isso não é um pedaço de carne ou uma massa no estômago daquela mulher, no ventre daquela mulher. Aquilo é um ser humano, aquilo é uma alma eterna, criada na imagem de Deus e uma alma criada por Deus. Veja bem, os humanistas seculares, humanista secular, não é humanitarismo, isso é bom, isso é de Deus, é bíblico, isso é como Cristo. Humanitarismo, que ama o seu irmão como a si mesmo. O humanismo secular, não humanidades. Humanidades é o que você aprende na faculdade a respeito da arte, da cultura e por aí vai. As humanidades, isso é bom. Eu estou falando a respeito do humanismo secular, que nega a existência de Deus e centraliza suas atenções no homem. O homem pode resolver todos os seus problemas. O humanismo secular acredita na evolução, acredita que o homem gradativamente vai se transformando de formas mais baixas de vida durante os anos. Outro dia encontraram um esqueleto e disseram que tinha 1,5 milhão de anos e ficaram surpresos porque ele não estava se arrastando. Disseram, esse menino devia ter 6 pés de altura. Andava certo. Eles falaram, olha só, olha aí, milagre dos milagres. O pé dele parece como o pé de qualquer outra pessoa. A cabeça e o cabelo, olha, parece a cabeça de qualquer outra pessoa. Pode escrever para Baton Rouge, caixa postal 2550. Eu podia ter te falado isso sem escavar a África inteira. O humanismo secular acredita em autoridade de si mesmo, autonomia individual, que acredita que o homem é sua própria autoridade e não tem que prestar conta para nenhum
poder, e essa autossuficiência gera um autointeresse, uma autogratificação, autoindulgência e autojustificação. O humanismo secular acredita em ética situacional, que significa que não existem regras absolutas pelas quais devemos viver. Então, o homem é a autoridade final pelas suas ações, baseado em circunstâncias existenciais. O humanismo secular acredita em um realismo distorcido. Todos devem ser expostos à diversidade, pontos de vista realistas, incluindo ênfase em profanidade, imoralidade e perversões aceitáveis como modos de se expressar. Em prática, isso inclui para qualquer criança de qualquer idade. Humanistas secular estão ensinando essas coisas em nossas escolas. Eles acreditam em permissividade sexual. Todas as formas de expressão sexual são aceitáveis. Eles consideram necessário o ensino público a respeito de sexo, contanto que seja ensinado sem a moral judeu-cristã. Não tente colocar morais judeu-cristãos nisso, porque você então vai distorcer a mente das garotas. Humanistas seculares têm uma viés antibíblica. Ao invés de Deus criar o homem, eles dizem que o homem criou Deus nas suas próprias experiências. Esse é o humanista secular, sem futuro, sem esperança, sem alma, sem eternidade. Você morre, você é um cachorro morto, sem nada. Eu prefiro acreditar que Deus criou o homem e que o homem é um ser espiritual. Entenda isso, o homem é um ser espiritual. Agora, o desejo, olhe com cuidado, é colocado no homem e nos anjos de serem iguais a Deus. Eu quero que você pense nisso. Tem algo que foi colocado no homem quando Deus o criou do pó da terra e soprou o sopro da vida sobre ele, que algo que deseja, algo ali que quer ser igual a Deus. Errado? Na verdade, não. É errado se a tentativa, se você tem aquela sede na direção errada, aí está errado. E eu espero e oro nessa noite ser capaz de te dizer como você pode se igualar a Deus. Espera aí, vocês repórteres que estão aqui nessa noite, não estavam correndo agora, escrevendo nos jornais que o Jimmy Swaggart falou que vai ser igual a Deus. Eu não sou Deus, nunca vou ser Deus, eu sou uma carne, um ser humano frágil, salvo pela graça do Todo-Poderoso Deus, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. É isso que eu sou e vou ser, mas sou salvo pelo precioso sangue do Cordeiro. Mas eu vou te mostrar uma coisa nessa noite. Quando o homem caiu porque ele tinha uma curiosidade, um desejo de ser igual a Deus. E ele tentou se igualar a Deus da forma ilícita. Lembre-se quando Satanás, através do corpo da cobra ou da serpente, disse a Eva: se você tomar desse fruto proibido, você vai ser como deuses. Olha a terminologia que ele usou. Quando você comer desse fruto, você vai ser como deuses. Essa vontade era para ser como Deus, que descia no fim da tarde, caminhava com Adão, conversava com ele, falava com ele. Satanás disse: é assim que você tem que fazer. Mas Deus disse: não coma desse fruto proibido, no dia que você comer, com certeza vai morrer. E o homem não entende a morte. Que tipo de morte Deus estava falando aqui? Há uma morte muito pior do que morte física. O homem tem medo de morrer, uma morte física. Mas há uma morte muito pior do que a morte física. O tipo de morte que Deus estava falando era uma morte espiritual. Morte espiritual, porque você é um ser espiritual. Você só pode adorar a Deus com o seu espírito, enquanto Ele se revela a você. O que é morte espiritual?
Morte espiritual é separação de Deus. Você é separado dele através do seu pecado, dos seus fracassos, da sua desobediência. Isso te separa de Deus. Você já notou, cristão, que quando você faz algo errado, você sente aquele peso, é como se uma luz tivesse sido desligada. Já notou? Quando você faz algo errado, você diz a coisa errada, você desobedece, você peca. De repente você sente, há uma separação ali, porque Deus não pode honrar o pecado, não pode amar o pecado, não pode permanecer onde o pecado está. Imediatamente você tem que dizer: Senhor, eu confesso meu pecado, me perdoe por favor. E imediatamente o milagre da redenção, o milagre da glória flui em você e o pecado é lavado. Agora, quando o homem caiu, ele perdeu sua consciência de Deus e ganhou uma consciência de si mesmo. Eu quero que você entenda. Ele perdeu uma consciência de Deus e perdeu uma consciência de si mesmo, e essa é a causa de todos os problemas do homem. O homem que tem uma consciência de Deus busca agradar a Deus. Homens caídos com uma consciência de si mesmo querem se agradar. Me ouviu? Essa é a causa da dor, da amargura, dos lares partidos, das vidas destruídas. O pecado é egoísta. O pecado diz: é do meu jeito. O pecado diz à família: não importa se você se machucou, não importa se eu estou tirando coisas da sua mesa, não importa se nossas crianças, a vida delas está destruída, eu vou continuar bebendo meu vinho, minha cerveja, meu uísque, porque eu quero fazer isso. Ele perde uma consciência de Deus e ganha uma consciência de si mesmo. É o que acontece quando a pessoa é salva, ela perde a consciência de si mesmo e ganha a consciência de Deus. Por isso é a esperança do mundo. Você não quer mais agradar só a si mesmo. Você quer agradar a Deus. E para agradar a Deus, você ama o seu irmão como a si mesmo. É o que Jesus ensinou. Ele disse: como você está fazendo não funciona. Temos que restaurar esse relacionamento com Deus. Você está me dizendo que Deus quer ser meu amiguinho? Jimmy Swaggart, você está me dizendo que Deus quer ser meu amiguinho? É exatamente isso que eu estou te dizendo. Deus te ama. Deus quer mudar para a sua casa. Deus quer ir para as escolas. Deus quer entrar aonde você trabalha. Deus quer entrar na sua cozinha. Ele quer entrar na sua sala de estar. Ele quer entrar no seu quarto. Ele quer entrar no seu carro. Deus quer entrar no seu casamento. Deus quer entrar na sua educação. Deus quer entrar na sua vida. Deus quer entrar aí 24 horas por dia, e Ele é o melhor amigo que você vai ter. Me faltam palavras para tentar explicar. Me faltam palavras. Alguns de vocês aqui nessa noite, você tem buscado e procurado em todos os lugares sem encontrar. Já tentou nas drogas, já tentou no álcool, já tentou no seu quarto ou quinto casamento, já tentou na fornicação, já tentou na jogatina, já tentou de tudo que existe. E alguns de vocês cristãos aqui dizem: eu estou salvo, mas minha vida é horrível. Pode ser mesmo? Claro que pode. Claro que sim. Porque você ainda tem muita consciência de si mesmo. Sabe do que você precisa? Você não precisa de religião. Você precisa chegar no altar diante de Jesus Cristo e limpar esse cano entre você e a glória, e permitir que o Espírito dele limpe sua alma e toque seu coração, e fazer aquilo que alguns de vocês têm tanto orgulho para fazer, mas levantar as suas mãos e dizer: te amo, Jesus, entra em meu coração, encha a minha vida, encha a minha alma. E Ele vai fazer. Se você pedi-lo e ser sincero, Ele faz. Outros de vocês dizem: bem, eu não tenho o que você está falando e eu sou cristão. Não é não. Não é não. Eu quero te falar que eu sou tão religioso quanto qualquer um.
Essa é parte do seu problema. Eu sou parte da igreja, meu nome está no livro, eu sendo canto amém, eu confesso para o padre, eu rezo Ave Maria, Mãe de Deus. É sério? Sou religioso. Eu sei. E você está mais seco que o deserto do Saara e mais morto que uma tumba. Eu vou te falar uma coisa. Religião, olha, a mídia escreveu que a religião já causou mais problemas, mais sofrimento, mais dor de cabeça, mais guerras, mais derramar de sangue, e os repórteres geralmente não estão certos sobre nada, mas isso é uma coisa que o pessoal, os repórteres estão falando certo. O que você está dizendo, Swagger? Mas se você está me ouvindo, alguns de vocês cabeças duras, me escutem. A religião é do capeta. Religião não é de Deus. Religião acabou de matar a Indira Gandhi. Foi isso que a matou. Daqui a pouco você vai ver isso na TV, mas aconteceu há pouco tempo atrás, mas enquanto eu prego acabou de acontecer, mas foi a religião que a matou. Foi a religião que pegou aquelas metralhadoras e cortou o corpo dela no meio. Foi a religião. Aqueles 260 soldados que morreram em Beirute há algum tempo atrás foram mortos pela religião. Estou falando a verdade. Religião foi que matou aqueles meninos. Aquele inferno que estão vivendo na Irlanda e têm vivido aquilo por 2000 anos, a causa é a religião. Você está me entendendo? Religião. Muito bem. O verdadeiro cristianismo não é religião. O verdadeiro cristianismo não é religião. O verdadeiro cristianismo é um relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Verdadeira religião não é, o verdadeiro cristianismo não é religião, é um relacionamento. Fique comigo que eu vou te ajudar um pouco. A verdadeira religião não tem templos, velas, votos, vestes religiosas, altares, sem altar, isso, sem altar, exceto o coração. Jimmy Swagger, olha, eu não consigo entender, eu sei que você não entende, é por isso que você vive miseravelmente, mas eu vou te ajudar. Você falou que cristianismo não tem templos? Não, não tem templos. Mas tem prédios de igreja, para que eles servem? Não são sagrados, não é nem mesmo a casa de Deus. É para que não chuva na nossa cabeça. Estou te falando a verdade. Eu agradeço a Deus por novas igrejas, estamos construindo uma agora em Baton Rouge, daqui uns dias vai acabar de construir, mas aquele prédio não tem mais glória nele do que uma tenda velha na esquina de um lugar, ou um outro prédio que se aluga para congregar. Você me ouviu? Qualquer pessoa que se diz ser cristã e diz, esse templo é mais especial que os outros, saia daí. Alguns de vocês estão me assistindo e perguntando, o que você está falando? O cristianismo verdadeiro não tem símbolos, nada disso, nada, vem diretamente do coração. Em qualquer lugar, na esquina, na casa de alguém, em um prédio, ou no automóvel, ou no avião, ou para morrer na cama, você pode alcançar o Todo-Poderoso Deus por causa do seu coração. Jesus disse, o Pai busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Glória a Deus. Você não tem que se ajoelhar diante de um padre, você não tem que balançar a mão de um pregador, você não tem que receber um pouco de água benta ou se ajoelhar em um altar. Tudo que você tem que dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Você está atacando minha igreja. Eu não estou atacando sua igreja. Você não tem uma igreja, você tem um ídolo. Você tem um mausoléu. Você tem uma tumba velha cheia de homens mortos ali. Eu estou tentando abrir o seu coração. Estou tentando te dizer, porque o que eu estou te escrevendo é muito mais do que apenas uma religião morta e seca. Estou tentando te falar que é mais do que guardar várias regras. Estou tentando te dizer que é vida no Espírito Santo, que é alegria no Espírito Santo, que é vida no Espírito, quando Jesus Cristo vem para o seu coração. Você está entendendo? Entende? E como você recebe verdadeiro cristianismo. Isso vai ser uma teologia profunda. Vai ser tão profundo que as Nações Unidas vão se assentar e escrever: você precisa nascer de novo. Aleluia, 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 oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus disse: é isso que você precisa fazer. Você precisa nascer de novo e largar esse pecado sujo, nojento, condenável, sujo e das trevas. Larga isso. Saiba que eu sou tão bom quanto qualquer religioso. E ele também está podre. É por isso que o Jimmy Swaggart teve vários problemas ano passado. É por isso que a nação inteira ficou maluca. Quem você pensa que é? Um publicador poderoso me disse há alguns instantes atrás, ele disse: sabe qual é o seu problema? Ele disse: você deixa as pessoas nervosas. Eu olhei para aquele escritório gigantesco, editor de 3 jornais, estações de televisão, estações de rádio, e disse: é da minha conta. Ele disse: todo mundo tem sua religião, está confortável nisso, e você aparece falando que eles vão para o inferno. Ele disse: eu nem sei o que a maioria desses pregadores estão falando, mas nós sabemos o que você está falando. E ele disse: deixa eles nervosos, porque eles suspeitam no coração deles que você pode estar certo. E eu estou certo. Eu estou certo. Eu estou na autoridade da imutável, infalível, toda poderosa palavra de Deus. Aleluia, eu estou certo. Eles me fazem todos os tipos de perguntas. Você acha que você é o Papa? Muito bem. Esse foi meu primeiro ponto. Segundo ponto. Satanás, quando Satanás caiu, ele caiu porque queria ser como Deus. Mas ele queria ser como Deus da forma ilícita. Ouviu bem? Ele queria ser como Deus, e não está errado, mas ele queria ser como Deus da forma ilegal. Sabia, esse é o espírito do mundo. Você se pergunta por que ditadores matam, assassinam e destroem.
E é porque eles têm um complexo de Deus. Outro dia eu estava em um país, em uma parte do mundo, e milhares de pessoas estão morrendo todos os dias de fome naquele país. E os seus líderes dizem: nós não estamos nem aí. Nós não estamos aí. Deixe eles morrerem. Não estou interessado nisso. Pensam que são deuses, está vendo? E assassinam, e matam, e roubam. Porque eles são do pai deles, o diabo. E esse é o tipo de autoridade que ele tem. Ele diz: eu sou Deus. Qualquer um que entrar na minha frente, eu vou passar por cima dele. É o espírito do orgulho, de se autoexaltar. E eu disse isso tudo para te mostrar como ser igual a Deus. Paulo disse em Filipenses: Jesus veio do céu, se esvaziou, deixou de lado a sua realeza da glória. Nós olhamos para isso e falamos: glória, aleluia. Mas você realmente não sabe o que é, muito menos eu. Não há uma forma de entendermos com a mente o que ele tinha, o que ele deixou para vir até esse esgoto. Veja bem, ele nasceu em uma manjedoura. Quando você pega o seu cartão de Natal, é bonitinho, você vê a neve, você vê as ovelhinhas deitadas ali, parece que é legal, mas não era bem assim. Ele nasceu em um esgoto. Era um cômodo muito grande, cheio de cubículos. E esse foi o hotel onde ele nasceu. Eram cubículos pequenos, não tinha porta, não tinha janela naqueles cubículos. Você levava sua própria comida e seu próprio utensílio para cozinhar. Não havia fogo, nem nada. E no meio de um pátio era onde deixavam os animais, os burrinhos, as ovelhas, os camelos. E foi ali que Jesus nasceu. Ele deixou o seu trono na glória, sabendo da agonia. Ele perdeu essa expressão de deidade. E limpou de uma vez por todas as acusações de Satanás contra Deus, que Satanás tinha acusado ele de ser, falando que Deus era um ditador. E Jesus se tornou homem. E se tornou um servo. E morreu na cruz do Calvário. E Paulo disse que esse homem esteja em vós, o mesmo que esteve em Cristo. É assim que você fica como Deus. A mesma mente, o mesmo espírito que ele teve, de amor, de preocupação e compaixão, você tem. Outro dia eu estava em Moçambique e em Zimbábue também, no centro-sul e no sudoeste da África, alguns dias atrás. Mexe com você quando você olha para garotinhos e garotinhas, homens e mulheres, milhares e milhares deles. Estávamos dirigindo num acampamento e, sabe, era muito grande, você perdia de vista. E todos eles morrendo de fome. Eu peguei um garotinho e o estômagozinho dele estava inchado para fora, com parasitas. Quando ele andava cambaleando devagar. E eu perguntei ao missionário por quê, e ele disse: ele não consegue pensar, porque está com fome. Eu trouxe para perto de mim, os olhos dele tinham pus e seu cabelo estava ficando laranja.
e uma boa parte do seu cabelo caía. E eu perguntei qual é o nome dele. E eles me disseram, eu não consegui entender, eles falam, irmão Swagger, em inglês significa Mateus, e é o nome do meu netinho. E eu peguei uma garotinha com as perninhas finas e o estômago estufado para fora. Ela devia ter uns 8 ou 9 anos. O cabelo dela também estava laranja, com alguns pedaços caindo. E garotinhas, sabe, daquela forma, vivendo naquele inferno, não deve nem sobreviver. E ela tinha um brinquinho nessa orelha e um nessa orelha, tentando ter uma aparência de garota. E eu perguntei a ela, qual é o seu nome? E ela disse, irmão Swagger, em inglês é Sarah. E eu perguntei o que eles comem quando acaba o milho. Ele disse, eles comem grama, comem pau. Nesse momento, 35 mil por dia estão morrendo. Eu vi bebês, 3, 4 meses, mamando no seio da sua mãe, mas não há leite ali. E sabe quem estava ali tentando ajudar? Quem estava lá? Pregadores do Evangelho, missionários, tentando fazer o que podiam. Você quer saber como ser igual a Deus? Assim você fica igual a Deus. Ele diz, quando vê-los machucados, vá até eles. Quando estiverem doentes, cuide deles. Quando estiverem machucados, cure-os. Quando estiverem com fome, dê de comer a eles. As cortinas estão se fechando nesse antigo mundo. Jesus está voltando e a direção vai mudar. Eu quero ser cada vez mais como Ele. E para você subir, você tem que descer. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, nós temos tentado pregar sua palavra da melhor maneira possível. E eu peço em nome de Jesus, que o teu Espírito se mova nessa noite, sobre esse lugar. Senhor, menos de mim e mais de ti. Menos de mim e mais de ti. Nada de mim e tudo de ti. É o que eu peço. De cabeças baixas e olhos fechados. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e que a tenham abundantemente. Aquele que se humilhou e tomou sobre si a imagem e a semelhança de um homem, e morreu no Calvário. Paulo disse que o mesmo sentimento esteja em vós, que esteve em Jesus Cristo. É assim que você se iguala a Deus. Quantos aqui nessa noite, escute com cuidado agora. Você não tem o que eu tentei explicar aqui hoje. Você não tem sua alma. Você já tentou isso, tentou aquilo, mas Deus está falando com você. E Ele está abrindo a porta nessa noite dizendo,
Se você quiser, é seu. Vida eterna. Vida eterna. Quantos nesse lugar podem dizer: Jimmy Swaggart, ore por mim, eu não estou vivendo da maneira correta, ore por mim. Preciso de oração. Levante sua mão. Lá em cima, primeiramente, eu vejo suas mãos, eu não quero te envergonhar, te prometo. Jovens e mais velhos, muito obrigado. Lá nas arquibancadas, estou vendo suas mãos, continue levantando, continue levantando, continue levantando, continue levantando. Até lá atrás, continue levantando, estou vendo. Lá atrás, lá em cima, nas arquibancadas, continue levantando as mãos. Aqui do lado esquerdo, continue levantando suas mãos. Obrigado, obrigado, estou vendo em todo lugar. Eu não estou vivendo direito, Jimmy Swaggart. Ô vizinho, meu vocabulário não é suficiente. Eu não sei como dizer isso. Mas se eu puder te fazer vir até Jesus, aquilo que ele disse a Nicodemos, você tem que nascer de novo. Então você vai descobrir o que eu estou falando. Milhões já fizeram isso e você também pode. Eu quero que você se levante, por favor. Escute com cuidado, se levante, por favor. Eu quero que toda pessoa aqui que levantou a mão, escute com cuidado. Se você levantou a mão, eu quero te pedir para dar o maior passo. O passo que vai te levar à vida eterna. E você vai olhar daqui a 1 milhão de anos e dar um grito de glória por causa dessa noite, quando Jesus entrou em seu coração. E eu quero pedir aos milhares de outros aqui e pela televisão que conhecem a Jesus, para que você ore por todos que Deus está falando com eles. Eu valorizo sua oração, eu acredito na sua oração, e eu quero que você acredite em Deus comigo, que todo desviado está voltando para casa, e toda alma que não é salva está aceitando Jesus, que todos pela televisão, os milhões que assistem agora, que o Espírito Santo vai entrar no lar deles e tocá-los e trazê-los para Jesus. Agora eu quero que você venha, todos que levantaram a mão, eu quero que você venha até aqui, e eu quero que você venha e fique de pé aqui na frente. Eu quero orar por você, e eu quero que você venha encontrar Jesus, agora enquanto eles cantam. I wandered far away from God. Now I'm coming home. The paths of sin too long I've trod. Jesus. Lord, I'm coming home. Praise God. Sing it again. I'm coming home. Never again to roam. Come on, we're waiting for you. Sing that second verse. I've wasted so many precious years. I've wasted many precious years. But Lord, I'm coming home. I now repent with bitter tears. Lord, I'm coming home. Come on, sing that chorus. I sense His presence all over this place. I'm coming home. Home, think about it. This is where you belong. God's waiting for you. He loves you. Step on out now. Never more to roam. Oh, my Lord.
Yes, I'm coming home. Eu quero que todos vocês aqui olhem para o irmão Swagger rapidamente. Vocês pela televisão, por favor, escute com atenção por alguns instantes. Em alguns instantes eu quero tentar explicar para você o que vai acontecer com você. E é o seguinte: você veio até aqui para se ajuntar a um homem, o homem Jesus Cristo. E você vai pedi-lo para entrar em seu coração. Você vai pedi-lo para entrar em seu coração. E você vai prometer fazer o seu melhor para segui-lo, para amá-lo e obedecê-lo. Agora é aí que está o problema. Eu não sei se eu quero fazer isso. Bem, eu acredito que é o que você quer, porque você está aqui. Em troca, olha o que ele faz para você. Ele não pede seu dinheiro, ele não pede o que você não tem, ele simplesmente pede que você o siga. O que te prende na sua vida, ele vai te libertar. Você tem sido um escravo, alguns de vocês são escravos de um apetite egoísta, um escravo de palavrões, de piadas sujas, de álcool, drogas, luxúria, amargura, ódio, cobiça. Você tem sido um escravo. Isso está para mudar. Eu disse que isso está para mudar. Aleluia! Está para mudar. Você vai pedir que Jesus entre. E Ele vai te dar vida eterna. E você vai aprender o que é viver de verdade. Estou te falando que você vai aprender o que é viver de verdade. Eu quero te contar, você bem honesto. Amanhã ou segunda, quando você for trabalhar, no seu trabalho, algumas pessoas vão pensar que você não está bem da cabeça. Porque você já não vive mais com uma consciência de si mesmo, mas uma consciência de Deus. Eles vão falar de você, vão zombar de você. Mas se você for fiel, depois de um tempo, eles vão chegar até você e vão querer saber por que você mudou. E você vai dizer a eles, desde que Jesus entrou em meu coração, oh, alegria e paz e amor eu tenho conhecido desde que Jesus entrou em meu coração. É o que você vai dizer. Alguns vão rir, mas outros vão aceitar o seu Jesus. E nessa noite Deus vai escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Agora eu quero te dizer isso antes de terminar essa oração, antes de orar para você. Para o mundo você não é nada, para o governo você é só um número. E para ser sincero, você não vale muita coisa para a maioria dos seus familiares. Mas para Deus você é especial, especial. Não importa quem são seus pais, não importa a cor da sua pele, não importa como você é especial. E daqui a alguns instantes, para provar isso, no céu, Ele vai falar o seu nome para Deus, o Pai, e para os anjos, e Ele vai dizer: Senhor, qual o seu nome? E Ele vai dizer, todos escutem, o Ken Goodman acabou de ser salvo. Glória. Aleluia. Isso é para todos vocês, vão estar gritando nos montes da glória. Abaixe sua cabeça, por favor, e feche seus olhos.
Eu vou fazer a oração do arrependimento, o Doni vai te ajudar e eu quero que você ore conosco. E quero que você acredite de coração. Então vamos orar. Querido Deus do céu, sou um pecador perdido. Não posso me salvar. Preciso de ajuda. Não estou completo. Falta alguma coisa. Eu preciso de Jesus. E eu peço agora que Jesus entre em meu coração e me ajude e mude minha vida e me dê vida eterna. Estou tão cansado do pecado. Estou cansado de correr. Estou voltando para casa. E agora, com a minha boca, eu confesso Jesus. Em meu coração, eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele vive. Eu acredito que Jesus é Deus e Ele vive. Nesse instante, eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu acredito que Ele me ouviu. Pela fé eu aceito a Ele. Nesse instante, sou lavado, sou santificado, sou justificado, sou limpo. Eu estou salvo. Glória a Deus. I'm going to thank